Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem atrás? Tá? Tranquilo? Então, quando a Jéssica começou a falar, eu fiquei imaginando, acho que eu vi no dia errado, porque ela está falando de uma pessoa, acho que não é eu não, né? Mas enfim, como a Jéssica falou, né, foi difícil assumir esse GED, porque é um compromisso muito pesado, forte, né? E requer de nós tempo, dedicação, estudo, né? E às vezes a gente não tem tudo isso, né? Às vezes a gente é limitado, às vezes a gente cai, a gente levanta, não pode desistir, né, Márcio? Né? Apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos na nossa caminhada, a gente tem que sempre que levantar-se, né? A Pamela estava falando justamente sobre isso, né? Que ela tem dificuldade em falar. Eu tenho uma dificuldade imensa. Eu, quando fiz o meu cursilho, há um tempinho atrás, né? Faz muito tempo, né? Inclusive, essa semana, ontem, eu estava no meu WhatsApp, né? E o William, lá de Bofete, me mandou mensagem com a foto de um homem, né? Uma pessoa assim. Você conhece? Eu olhei assim, né? Ele estava abraçando o rapaz. Não conheço. Então, ele fez o 109. Ele fez o 109. Foi o cursilho que eu fiz, né? Lá no ano de... lá atrás. E ele hoje, né, ele fez o curso 109, fez comigo, né, não lembrava dele, né, e hoje ele é coordenador do GED de Sorocaba. E aí a gente vai vendo que o 109 tem muito fruto realmente, né. Então, pelo menos 2 GEDs que eu saiba aí, né. Então, Deus vai escrevendo, né, certo, e a gente vai, na nossa fragilidade humana, vamos seguindo em diante, né. Se ele confia em nós, quem somos nós? E como eu estava falando, quando eu fiz o meu cursilho, eu era aquela pessoa que ficava lá atrás, se escondendo, né? Então eu colocava os outros na frente e ficava lá atrás, lá, rezando para ninguém me chamar. E quando chamava para falar alguma coisa, meu Deus do céu, Pamela, tremia tudo, né? E hoje não é diferente, né? A gente tem o nervoso, passou anos e anos e a gente continua com o mesmo nervo, né? Só que Deus é capacitando, né? Do jeito dele, do jeito nosso, né? Vai nos entendendo, a gente vai se entendendo para poder ir passando a mensagem de Deus. O que Deus espera de mim, o que Deus espera da nossa missão no nosso quarto dia enquanto cursilistas. Há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, a Tere me ligou, né? Falando assim, Janderson, você não vem na nossa escolinha, né? Dar uma aula pra gente? Não, eu vamos marcar, né? Um dia a gente vai lá, né? Tá, lá em dezembro, então, no dia tal. Já? Não tá, né? É um tema fácil, se tira de letra. Nossa, né? Vai falar alguma coisa do cursilho, alguma coisa assim. Não, você vai falar sobre a Inquisição. Fácil, tira de letra, Inquisição. Eu acho que ela não entendeu muito bem, né? Ou eu não entendi muito bem alguma coisa assim. Porque a Inquisição não é nada fácil de se falar, né? Para quem tem um mínimo de conhecimento da igreja, já sabe que a Inquisição é como se fosse um calcanhar de Aquiles da nossa igreja, né? Só que a gente estudando, se aprofundando, não que eu seja especialista em nada, mas a gente procurou estudar um pouquinho para passar para vocês, né? Nas nossas limitações, como eu falei, o que seria a Inquisição? Agora eu faço a pergunta para vocês porque eu quero saber como que a gente vai conduzir essa aula de hoje. Todo mundo sabe o que é a Inquisição? Quem sabe mais ou menos o que é a Inquisição, levanta a mão. Não? Sabe? Então, a Inquisição, né, como o próprio nome diz, e como eu já falei no começo, é como se fosse o calcanhar de Aquiles da nossa igreja, porque existem muitos inimigos da nossa igreja que usam da Inquisição para difamar os cristãos católicos, a nossa igreja católica. E a gente vai ver isso no decorrer dessa aula de hoje, tá? Se tiverem alguma dúvida, né, no decorrer dessa aula, daquilo que eu for explanando aqui, o que eu for expor, daí a Jéssica está aqui, graças a Deus, o Márcio também, né? Eles podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem logo depois que eu sair daqui e for embora, né? Pode ser, Jéssica? Márcio? Não? Então, por favor, não pergunte. Se tiver pergunta difícil, pode ficar... Não, tô brincando. Pode perguntar, né? Depois a gente se vira.
Mas nessa aula de hoje a gente vai tentar conduzir da melhor maneira possível, porém, é um assunto, né, é um conteúdo muito, mas muito, muito extenso. Todo mundo que está propenso a ficar até o final? Até as 2, 3 da manhã? Pode ser? Bem, se a gente for realmente entrar nos pormenores da Inquisição, o que ela significou, toda a sua origem lá na Idade Média, né, todo o contexto histórico do que ela aconteceu, porque, na verdade, a Inquisição ela não aconteceu apenas uma Inquisição, mas várias Inquisições no decorrer da história. A Inquisição, realmente, ela foi do século XIII ao século XIX. É um período muito longo se a gente entrar nos pormenores. E não houve apenas uma Inquisição, houve inúmeras Inquisições. Então, para que a gente possa ter um mapa mental daquilo que a gente vai falar hoje e entender o que a gente vai dizer hoje, a gente vai dar uma pequena introdução sobre o que é a Inquisição, tá? Vamos entrar em algumas Inquisições, como a Inquisição Espanhola, debater bem rapidamente algumas Inquisições, como a Inquisição Protestante, mas bem rapidinho, né? Falar sobre alguns temas, alguns temas que são delicados da nossa igreja, mas que têm que ser falados e a gente tem que saber o que aconteceu e o que não aconteceu e por que aconteceu aquilo, né? E vamos falar de algumas sentenças, alguns julgamentos dessas inquisições que aconteceram, principalmente os mais famosos. Então, como a gente não vai entrar nos pormenores, a gente vai fazer um breve compilado de cada um desses temas aí, para que a gente possa dar início na sala de hoje, e não sairmos aqui às 2, às 3 da manhã, né? Mas no máximo 3 horas a gente acaba tudo, mentira. Vamos começar então, senão a gente não termina, né, Jéssica? Senão daqui a pouco todo mundo vai começar a sair para ficar falando sozinho aqui, e eu não quero isso, senão vou ficar com vergonha, né, Pamela? A gente fica com vergonha, né? Então vamos lá. O que é Inquisição? Inquisição, pode passar aqui. Inquisição vem do latim inquisitio, que significa investigação, né? Inquisição significa investigação, ou seja, vamos investigar algo, o que está acontecendo, por que está acontecendo, quem está fazendo uma determinada situação, um determinado ato que está acontecendo ali, ou seja, a Inquisição vem do latim inquisitio, que significa investigação, né? Depois eu vou passar para... A Pamela já tem, né? Acho que vocês têm um grupo aqui de vocês, né? No WhatsApp. Depois você pode até transmitir lá no grupo esse slide aqui, esse conteúdo, para vocês não perderem muito tempo e prestarem atenção, né? Para entender o que foi realmente a Inquisição, é preciso que entremos no período histórico da Baixa Idade Média, né? E conheçamos o contexto em que ela surgiu. Porque era necessário criar um tribunal para julgar crimes contra a fé. Ou seja, a Inquisição surgiu para julgar crimes contra a fé. Veja, não estamos falando no contexto de hoje, né? Daquilo que nós vivemos e conhecemos como hoje, o atual, o contemporâneo. Nós estamos falando lá de centenas de anos atrás, na Idade Média. O que estava acontecendo na Europa e o que demandava a intervenção direta dos bispos e religiosos da igreja. Estava acontecendo algo muito grave lá, porque a igreja teve que intervir naquela situação que estava acontecendo, né? E a gente vai ver que a Inquisição foi algo assombroso, tenebroso, mas que, não querendo passar o pano aqui naquilo que a igreja fez, alguns casos, né, tiveram que ser daquele jeito. Claro, houve abusos? Houveram abusos, né? Houve mão pesada? Houve mão pesada. Da igreja? Aí que tá. Não só, né? Mas aí a gente vai esmiuçar isso hoje. Mas, para que a gente possa dar continuidade naquilo que a gente está estudando hoje, pode passar aí, eu queria que quem tiver com o catecismo me acompanhasse aqui no parágrafo 827 do catecismo. O parágrafo 827 do catecismo diz assim, olha, todo mundo está com o catecismo, né? Não? Vamos lá então.
Preste bastante atenção no que está falando aqui o Catecismo, no parágrafo 827. Mas, enquanto Cristo, santo, inocente, imaculado, não conheceu o pecado, mas veio apenas para expiar os pecados do povo, a Igreja, reunindo em seu próprio seio os pecadores. Ao mesmo tempo, santa e sempre necessitada de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Todos os membros da Igreja, ou seja, todos nós, inclusive seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. Em todos eles, o joio do pecado continua ainda mesclado ao trigo do Evangelho, até o fim dos tempos. A Igreja reúne, portanto, pecadores alcançados pela salvação de Cristo, mas ainda em via de santificação. A Igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, pois não possui outra vida senão a da graça. É vivendo de sua vida que seus membros se santificam. É subtraindo-se à vida dela que caem nos pecados e nas desordens que impedem a irradiação da santidade dela. É por isso que ela sofre e faz penitência por essas faltas das quais tem o poder de curar seus filhos, pelo sangue de Cristo e pelo dom do Espírito Santo. Né? Entenderam que essa passagem do Catecismo nos fala? Vem falar justamente da Igreja, que ela é santa e pecadora. Santa porque ela é divina e pecadora por causa de nós, homens. Não importa se a gente é o povo ou se a gente faz parte do ministério, né? Se a gente é um clérigo ou se a gente é apenas, né, um leigo da Igreja. Nós somos todos pecadores. Então a Igreja aqui está falando que ela é divina, mas é humana também, né? E quando a gente fala de Inquisição, com tantas atrocidades que aconteceram lá desde o começo da Idade Média até o século XIX, né, e perdura até em muitos lugares até hoje. Quando ela vem falar justamente sobre isso, né, a gente lembra um fato que aconteceu lá por volta do ano 1300, onde as pessoas começavam a gritar isso, né, as pessoas começavam a gritar: matem os hereges! Matem todos! Mas quem era herege e quem não era herege? Não importa, mate todos. Depois Deus vai separar o joio do trigo, né? Quem não for de Deus será jogado no inferno, e quem for de Deus, Deus colherá. Isso é o que gritavam, né, na Idade Média. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, né? Veja só, isso realmente aconteceu ou não? É o que muitos falam, mas na verdade o que aconteceu não foram isso. A Igreja nunca disse matem todos. Muito pelo contrário, a gente vai ver aqui no decorrer dessa aula de hoje, né? A Inquisição veio justamente para nos mostrar, né, mostrar o que realmente era de Deus e o que não era de Deus. Separava assim o joio do trigo, separava, mas não mandava matar. Você tinha que se reparar com o pecado, com a heresia que você praticava. Claro, houve excessos e a gente vai ver que houve realmente, mas a gente vai entrar nisso em cada um desses detalhes no decorrer dessa noite. Pode passar? Pode passar? Efésios 5, depois quando vocês tiverem um tempinho pode ler também, eu não vou me adentrar muito, senão a gente vai se estender um pouco mais, tá? Papa Gregório IX, lá, de 1231 a 1233, né? Ele levou à instituição da Inquisição. Vejam bem, lá no século XIII, entre o ano de 1231 a 1233, Papa Gregório IX instituiu a Inquisição. A primeira Inquisição, a Inquisição medieval, tá? E a gente vai tentar entrar nesses pormenores daqui a pouquinho, quando surgiu isso. Mas o que levou o Papa a instituir a Inquisição? Três fatos que a gente vai entender. O que a gente vai fazer agora? A gente vai entender essas três questões, essas três causas que levaram o Papa, né,
Gregório IX a instituir a Inquisição. Houve, além dessas três causas, né, uma causa remota, uma causa que foi os cátaros e outra do Frederico II, Barbarossa, né, o Barba Ruiva. Né? Então, esses três causas levaram o Papa a sentar e instituir, né, o Tribunal da Inquisição na Idade Média. E a gente vai estudar cada um desses fatos, né, no decorrer dessa introdução aqui. Tá? Pode passar? Vamos começar com a causa mais remota. Pode passar nessa causa remota para que a gente possamos nos adentrar aí nesse assunto. Tá, lá na Idade Média, né, lá nos anos 1100, 1200, uma causa bem remota, bem antes de 1230, né, o que acontecia? A sociedade na Europa estava vindo, né, de um período onde os bárbaros haviam atacado toda a Europa e destruído muitas coisas, inclusive muitos lugares santos, né. Com relação a isso, também, além desses ataques, a sociedade naquela época era uma sociedade feudal, onde tinha o senhor feudal, né, e o feudalismo naquela época tinha os seus reis, tinha os seus, né, a parte religiosa, o clero, e toda uma sociedade que vivia em relação àquilo. O que a gente precisa entender nesse começo, nessa causa remota, é que o estilo de vida naquela época, né, era um estilo de vida um pouquinho diferente do que a gente vive hoje, né, com certeza. O que a gente vive hoje é bem melhor do que a gente vivia lá na Idade Média. Até porque, se a gente puder analisar, além das barbáries, dos povos bárbaros que estão vindo ali, a gente pega também aqueles povos nórdicos, né, da Escandinávia, os vikings que desciam e começaram, né, desde a Inglaterra, norte da França, e começou a entrar na Europa, Itália, e também fazer as barbáries, né, deles ali. Vejam bem, uma sociedade que vivia em guerra e estava em desordem, né, porque o que acontecia? Era um povo que pensava de um jeito, sendo atacado por um povo que pensava de outra forma. E tanto os povos vikings como os bárbaros em si, né, vinham em atrito com aquilo que era a comunidade, o povo europeu naquele momento. Só que esse convívio dos senhores feudais naquela época, né, juntamente com a miscigenação desses povos que estavam descendo, tanto da Escandinávia como vindo lá do Oriente, né, formou ali uma certa divergência naquilo que era a fé do povo, né, europeu naquela época. Por quê? Porque o povo europeu naquela época era um povo que acreditava muito em Deus, um povo de muita fé. Vejam isso, tá? Eles acreditavam, eles eram extremamente tementes a Deus. Se a gente for analisar hoje o nosso contexto histórico, do que aquilo que a gente vive, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês têm fé? Vocês acreditam em Deus? Sim? Aquele povo acreditava piamente muito mais do que nós. Porque é fácil a gente ir numa missa hoje, acreditar, viver, vir numa escolinha, ter um ventilador, tá quente, mas temos um ventilador ou temos um ar-condicionado, né? Às vezes tem uma pessoa chata falando, mas isso é relevante. Mas naquela época, né, a vivência daquilo, a vivência de ser realmente um cristão católico era totalmente diferente, mas eles criam e viviam plenamente a sua fé. E a partir do momento que houve uma enculturação de povos que não tinham a mesma crença, começou a distorcer um pouquinho essa fé, essa realidade. Para vocês entenderem, naquela época, a fé deles era tão grande que os grandes contratos que eles faziam, por exemplo, eu vou trabalhar para você, ou eu vou comprar uma casa sua, um terreno seu, enfim. O que a gente faz hoje? Nós fazemos um contrato, damos nota fiscal, tudo como garantia, né? Eu assino aqui, tal, não é assim que funciona? Tudo na base do papel, ou da internet hoje, né? Assinatura digital, enfim. Não é dessa forma que a nossa sociedade trabalha hoje, vive hoje? Naquela época não era assim. Tanto porque papel era muito caro.
Naquela época, o papel era artigo de luxo. Então, se você queria fazer o trato com alguém, comprar algo de alguém, ou enfim, era através dos juramentos. Através da escritura, a pessoa colocava a mão em cima da escritura e fazia o juramento diante do rei, ou diante de um outro senhor feudal, né? Ou diante de um outro homem. A palavra naquela época valia muito, muito, muito. Muito mais do que o fio de bigode, né, do século passado. Mas a palavra naquela época valia muito. Ou você fazia um juramento diante das escrituras, ou diante de alguma relíquia de algum santo. Isso é o que bastava. E isso é o que era importante naquela época. E a partir do momento que houve aquela miscigenação e a fé começou a ser questionada, todas aquelas crenças que eram questionadas, surgiram inúmeras outras questões que foram abalando a sociedade daquela época. A gente vai ver daqui a pouquinho o que mais que aconteceu. E diante disso tudo, nessa primeira causa, que é a causa remota, eu vou citar para vocês aqui alguns pontos que foram acontecendo no decorrer da história e foram levar o Gregório IX a encher o pacová. Já viram esse termo, encher o pacová? Ele estava de saco cheio de muitos hereges que estavam por aí fazendo coisa do jeito que quer. E não é bem assim que funcionam as coisas. Lá em 1022, 13 homens foram condenados por heresia, né? Ou seja, estavam fazendo coisas que não deveriam ser feitas contra a igreja, sem a participação da igreja. Veja bem, eles se diziam da igreja, falavam que participavam e viviam a fé da igreja, porém, as atitudes não mostravam isso, mostravam outra coisa. E esses 13 homens foram condenados pelo rei Roberto II na França, né? Lá no século XI. Só que nessa condenação desses 13 homens, lá em 1022, não houve participação da igreja. Que fique bem claro isso, né? Foi uma participação do rei, né? Roberto II. Muito bem, aconteceu isso. Lá em 1052, do Duque Guilherme III, lá em Toulouse, ele queimou outros hereges por sensu contrarum. O que isso significa? Com a aprovação de todos. Com a aprovação de todos, ele pegou aqueles hereges e os queimou. Nossa! E a igreja não estava falando nada. Quem estava falando eram os reis. Em 1077, um herege que havia se confessado e se retratado diante de um bispo foi tirado da prisão pelo povo e queimado lá em Cambrai, na França, né? Em 1040, em Milão, havia acontecido a mesma coisa. Veja bem, tanto em Cambrai, na França, como em Milão, o que aconteceu? Ele havia se confessado com o bispo, né? O bispo havia dado o perdão a ele, mas o povo não queria saber do perdão do bispo. Ele queria que ele pagasse por aquilo que ele cometeu. Veja bem, não teve participação da igreja também, tanto que a igreja deu a penitência para que ele cumprisse. Tá? Em 1114, na ausência do bispo que estava em viagem, o povo tirou hereges da prisão lá em Soissons, na França, e os matou. Por que eles fizeram isso? Porque, como o bispo estava viajando, o bispo tinha dado a anuência para eles, tinha dado a penitência para eles, eles foram lá em Soissons, tiraram os hereges da prisão e os matou. Para quê? Para quê? Porque eles tinham medo que a igreja fosse branda com eles. A igreja não pode ser branda, a igreja tem que ser dura. O povo dizendo isso. Certo? Daí, diante de todas essas questões que estavam acontecendo, a igreja se levantou, né? E mandou para esses lugares São Bernardo de Claraval, que foi pregar, né? Foi pregar para esse povo, para que esse povo, cabeça dura, abrisse os olhos. Não é assim que funciona, não é assim que Deus quer, né? Será que a gente já se esqueceu daquilo que um dia a gente aprendeu? Deus ia tirar da pressão e ia matar as pessoas? Jesus ia fazer isso? Não ia. Daí que ele mandou São Bernardo de Claraval, né? Para ver se o povo criava juízo e parasse de fazer essas matanças, essas coisas desordenadas, né? E São Bernardo realmente foi, né? Então essa é a causa mais remota que foi levando, né,
o Papa Gregório a perceber que as coisas estavam saindo de contexto, né, daquilo que realmente é a igreja em si. A segunda causa que foi levando o Papa Gregório IX a perceber é algo mais recente, né, não é tão remoto assim, que eram os cátaros. Já ouviram falar dos cátaros? Dos catarinos? Né? Cátaro, né, é um povo que vivia lá na Bulgária, lá na Idade Média, né, e com a rota comercial que passava pela Europa, uma base desse povo bárbaro acabou fixando um lugar lá no sul da França, né? E nesse sul da França, heresia cátara, pode passar tudo aí, depois a gente volta aí. E esse povo bárbaro, né, esse povo cátaro, na verdade, cátaro vem de katarói, que significa puro, né? Eles se achavam os melhores, eles se achavam os puros, ou seja, eu sou um cátaro, eu sou puro, você é católico, você é um herege. Veja bem qual era o pensamento desses cátaros. E daí os cátaros, né? Pode voltar um pouquinho, pode voltar, isso. Os cátaros ficaram no sul da França, eles eram divididos conforme a região que ficavam e eles tinham uma certa denominação. Lá no sul da França, eles ficaram na cidade de Albi. Foram chamados de... Ai, não escutei, gente. Albigenses, né? Tá. Se tem os albigenses, que eram os cátaros no sul da França, lá na Itália também tinha. Eram os catarinos. E lá na Espanha tinha um tal de Pedro Aldo. Ah, os valdenses. Muito bem. Parabéns. Salva de palma para vocês. Eu não sei porque a Caterina me chamou para vir dar aula para vocês. Você sabe tudo, né? Então nós tínhamos lá os albigenses, os catarinos e os valdenses, né? E todos eram os cátaros, né? Os que se chamavam os puros, né? Aqueles que eram diferentes, melhores que os outros, que os demais. Porém, a heresia cátara tinha um pequeno problema que já vinha lá antes de tudo isso. A heresia cátara era a gnóstica dualista. O que significa uma gnose dualista? Gnose vem de conhecimento, não é isso? De cognitivo, conhecer, conhecimento. E dualista, porque eles acreditavam num Deus bom e num Deus mau. Vejam bem, os cátaros tinham esse pensamento dualista. Existia um Deus bom e um Deus mau. Enquanto no Deus bom criou, né, o espírito, aquilo que está transcendente, que nós não conseguimos alcançar, temos um Deus mau que criou a matéria, aquilo que é físico. Ou seja, o Deus mau criou eu e criou vocês. Criou essa cadeira e criou esse lugar. Esse era o pensamento dualista dos cátaros, né? Eles buscavam conhecimento nisso, nessa gnose dualista, né? Inclusive, essa gnose dualista foi combatida ferrenhamente, né, por São Tomás de Aquino, né, e Santo Irineu, né? Santo Irineu até que combateu os cátaros, né, nesse período histórico, né, onde eles realmente estavam participando. Nesse princípio bom, que é o espiritual, e o princípio mau, né, os cátaros negavam enquanto matéria, né? Se eles negavam matéria, eles negavam o quê? Batismo, o corpo, né, que é a parte que constitui o homem, a matéria, que é má, e a igreja é má, porque ela solapava a fé. Então eles negavam tudo isso. Veja bem, a igreja vendo isso, o que a igreja vai ficar? Vai falar bem? Não, não vai. Então aquela miscigenação que estava acontecendo na Europa, onde todo mundo acreditava na fé, acreditava na palavra, juramentava todos os contratos daquela época, na palavra das pessoas. De repente vem uma heresia que fala que nada disso vale, que a fé não vale, que a matéria não vale,
que a Escritura não vale, que o batismo não vale, que a Eucaristia não vale. Que nosso corpo é mau, porque foi criado, né, como matéria. E veja bem, os cátaros tinham dois níveis ali. O primeiro nível dos cátaros, o que eles faziam? Eram os clérigos dos cátaros, ou seja, eram os sumos perfeitos. Eles haviam alcançado a perfeição plena na vida deles. E também existiam os cátaros que ainda eram imperfeitos, né, que era o povo que seguia eles. Sabendo-se disso, né, existiam esses dois tipos de cátaros, né, os que estavam no nível maior e os níveis mais abaixo, que a gente vai falar um pouquinho para vocês agora, mas é bom que a gente saiba que, quando a gente fala de matéria, a gente fala de corpo, eles falavam que toda a vida, todas as pessoas estavam encapsuladas. Nós temos alma, e eles acreditavam que nós tínhamos alma. A nossa alma era boa, mas nós estávamos presos na matéria, no nosso corpo. Então, o que eles faziam? Os perfeitos, eles viviam na perfeição. Agora, aqueles que não eram perfeitos, eles podiam fazer o que eles quisessem da vida deles. O povo que era cátaro, mas não tinha alcançado a perfeição e nem tinham essa pretensão de alcançar a perfeição, poderiam ser cátaros e poderiam aproveitar, fazendo festas, orgias e tudo que quisesse. Porém, no final da vida deles, eles tinham que, né, se arrepender daquilo que eles fizeram e se matar. Ou, por que se matar? Porque eles iam, né, se livrar desse corpo e iam encontrar liberdade. Então eles defendiam o suicídio no final da vida deles. Isso eram os cátaros. E quando eu falei que eles, né, incentivavam a orgia e tal, reproduções, era proibido, você não poderia se reproduzir, não poderia ter filhos, tanto que quando você fazia as orgias, você tinha que ter os chás abortivos lá, para já não ter criança, para não ter perigo de encapsular almas para esse mundo, né? Olha só o que eles faziam. E também, além de encapsular almas, eles também tomavam esses chás abortivos e no final da vida deles eles faziam esse suicídio de que forma? Eles ficavam sem comer, sem se alimentar e morriam de fome. Essa era a maneira que os cátaros viviam, né? A igreja ficou louca com isso, né? Que heresia que é essa que estão pregando por aí? E esses cátaros chegaram e começaram a difundir toda a sua heresia pela Europa. A igreja já antenou ligou sua anteninha, ela falou, nossa, tem alguma coisa errada aí, né? Contextualizando aquele momento, a sociedade medieval era necessária em juramentos, como eu falei para vocês, né? A igreja reagiu. Ela enviou, o Papa Alexandre III enviou missionários ao sul da França. Quem morava no sul da França mesmo? Quem eram os hereges do sul da França? Albigenses, muito bem. O Papa Inocêncio III teve seu legado assassinado por um conde de Toulouse, Raimundo VI, lá em Cátaro, né? O que aconteceu? O Papa Inocêncio III, sabendo de tudo isso que estava acontecendo, ele mandou para um senhor feudal, para um rei lá, um missionário lá, né, um legado dele, para que chegasse e conversasse. Ó, está acontecendo isso no seu reino. Não pode acontecer, né? E o que aconteceu? O missionário foi recebido lá, o legado do Papa foi recebido lá no reino, né? Conversaram tudo, só que ele foi embora sem resolver o problema. Só que ele não conseguiu voltar para Roma, porque no meio do caminho ele teve uma emboscada que tiraram a vida dele, foi ceifada a vida dele. Ceifando-se a vida dele, né? O Papa Inocêncio III percebeu, putz, o negócio está mais sério do que eu imaginava. Porque eu mando gente lá para tentar resolver o problema, eles estão matando todos. E Inocêncio III, né? O que ele faz? Ele envia um tal de Domingos para lá. Conhece Domingos? São Domingos, conhece? Então, ele que fundou a fraternidade dominicana, assim como a franciscana, né? Mas
Mesmo assim, os cátaros não foram convertidos. Uma coisa interessante quando a gente vai falar dos cátaros, principalmente dos em alto escalão, eles tinham uma lábia muito louca. Muito. Tanto que Santo Domingos, quando estava debatendo com um dos cátaros, ele teve que sair de perto e não conversar com ele mais, porque ele quase foi convertido para o cátaro. Santo Domingos. Eles tinham uma lábia muito louca. Então, se as pessoas, até as mais santas, tinham dificuldades em argumentar com esses cátaros, imagina as pessoas mais simples, né? Só que a igreja, tem que lembrar que a igreja naquela época não tinha esses missionários preparados, o que a gente conhece hoje. Depois, né, com os mosteiros, com as abadias que foram surgindo, foram preparando e moldando esses missionários realmente para combater. Mas no início de tudo foi difícil, foi complicado. Ou seja, a história da luta da igreja, da sociedade política contra a anarquia da heresia cátara, né? Então, a anarquia que estava acontecendo na Europa, provocada pelos cátaros, né, nada mais é do que uma luta que a igreja tinha que travar. Não podia ficar naquilo mesmo. Pode passar. Uma autoridade do século XIII, Rainha Sacconi, resumiu a crença dos cátaros assim, ó. Eu não vou ler, eu quero que vocês leiam para mim. Espera um pouquinho. Diante disso tudo, até os inimigos da igreja, naquela época, já diziam que se a igreja não tivesse tomado uma atitude, nós não saberíamos qual teria sido o destino da nossa sociedade, daquilo que nós conhecemos hoje. Porque eles estavam distorcendo de tal maneira a realidade que se eles tivessem tomado conta ou mesmo emparelhado com o catolicismo, nós teríamos ido por água abaixo, né? Hiléia, né, um historiador protestante, né? Ele era um amador tremendo da Inquisição, mas ele era protestante, ou seja, ele usava da Inquisição para cutucar a Igreja Católica, mas ele nos disse assim, ó, essa era uma crença cuja rápida difusão na Europa encheu a Igreja de um terror plenamente justificado. Por mais horror que nos possam inspirar os meios empregados para combatê-la, por mais piedade que devamos sentir por aqueles que morreram vítimas de suas convicções, reconhecemos sem hesitar que, nas circunstâncias, a causa da ortodoxia era a da civilização e do progresso. Se o catarismo se houvesse tornado dominante ou pelo menos igual ao catolicismo, não há dúvida de que a sua influência teria sido desastrosa. Veja bem, por isso a importância de conhecermos
a história, para que a gente possa perceber o porquê que aquilo realmente aconteceu. Como aconteceu, às vezes a gente vai questionar, deveria ser dessa maneira ou daquela, mas uma atitude teria que ter sido tomada e foi tomada. Nós falamos da causa remota, falamos dos cátaros, vamos falar um pouquinho agora de Frederico II, né? O Barbarossa. Pode passar? Quem que era essa pessoa? Frederico II, né? Ele era um ex-cátaro convertido para a Igreja Católica. Ó, belezinha, legal? Não, nem um pouco. Por quê? Ele se dizia católico, mas beirava o ateísmo, porque não acreditava em muita coisa. Né? Foi excomungado pelos papas Gregório IX e Inocêncio IV. Se foi excomungado, coisa boa ele não fez. E não pensou. E quando a gente pega lá os primeiros documentos, os documentos primários da nossa igreja, a gente percebe algumas atitudes que ele tomou foram atitudes realmente que levavam em xeque a sua fé, né? Aquilo que nós acreditamos. Em 1224, instituiu uma instituição para incinerar hereges, né? Então ele criou uma inquisição, uma espécie de inquisição onde ele criou um tribunal para incinerar hereges, né? Ele falava que não tinha muito a ver com a nossa igreja, foi excomungado 2 vezes, mas ele falava que os outros eram hereges. Faziam coisas que não deveriam. E ele criou um tribunal, e quem que era o juiz desse tribunal? Ele mesmo. E quem estava a sentença? Né? Aí foi o cúmulo. Foi o cúmulo, e daí, pode passar, Papa Gregório IX teve que, né, em 1200, pode passar, em 1231 a 1233, criou a Inquisição, para que realmente deixasse tudo aquilo que estava acontecendo, né, tanto naquela história remota da igreja, tanto com os cátaros, como com Frederico II, tinha que ter um basta com aquilo. A igreja tem que tomar para si novamente as rédeas. E aí surgiu a Inquisição. A Inquisição, o que era mesmo? Investir. Tá. Se é investigação, quem que era investigado no tribunal? Hein? Quem que era investigado? Vamos lá. Os hereges eram investigados? Pode passar. Eram investigados. Os judeus eram investigados? Vejam bem, os judeus, quando surgiu a Inquisição, não era o foco da Inquisição. Quando a gente entrar na Inquisição Espanhola, lá pelas 2 da manhã, ou vocês procurarem depois, né? Os judeus entraram sim, mas depois a gente vai fazer uma breve explanação sobre isso. Mas a priori, no começo, os judeus não. As bruxas, sim ou não? As bruxas não. Na Idade Média não. Na Idade Média não. Veja bem. Olha só quantos mitos, quantas coisas vão falando aí, e a gente às vezes cai de patinho. A gente está falando aqui da Inquisição Católica. As bruxas, a gente vai falar, por exemplo, das bruxas de Salem, a Inquisição queimou bruxa. A Inquisição queimou bruxa, mas não foi a Inquisição Católica, não. Foi a Inquisição Calvina, protestante. A gente não sabe disso, né? Vejam bem. 100 anos depois, com João 22, né, os judeus, né, foram para a Inquisição. Outras práticas, né, de heresia, como usura. O que é usura? Incesto, blasfêmia, sacrilégio, sodomia. Tudo isso são práticas heréticas que entravam, né, que eram investigadas pela igreja, né? Quem que era suspeito? Pessoas que conversavam com hereges, não converse com hereges. Relação íntima com hereges, que os ocultassem, escutassem suas pregações, que os defendessem. Então essas pessoas eram suspeitas, tá? Pode passar. E quem que era o inquisitor? Quem que era o inquisidor? Fazia as perguntas. Geralmente era um padre. Veja bem, aqui é muito importante que a gente se atente. Geralmente era um padre, porque o padre tem conhecimento teológico.
Lógico. Então sabe realmente aquilo que a igreja pede, aquilo que o mundo pede. Mas uma coisa muito importante, eu vou até dar uma adiantadinha aqui, para que a gente não perca tempo lá na frente. O padre, ele fazia as inquisições, ele investigava. E ele que aplicava a pena, você vai morrer, você vai ser queimado, você vai ser torturado. O que a gente tem que entender é o seguinte. Lembra que eu falei que a gente via uma época do sistema feudal, que tem os reis, tem todo um povo, mas também tinha a igreja? Nós temos que entender que na igreja era uma coisa, o prazo secular, a monarquia era outra coisa. Enquanto você é herege e se diz católico, você é investigado pela igreja, porque você está se dizendo católico. A partir do momento que eu não sou nada, a igreja não pode te investigar, porque você não faz parte dela. Isso a gente tem que ficar bem claro. Só era investigado quem se dizia católico. Veja bem. E quando você era condenado, depois de todo o processo de investigação, que não era simples, a gente vai ver daqui a pouquinho, a igreja entregava a pessoa, se ela continuasse como herética, ela deixava de ser católica. Veja bem. Ou você muda de vida, quando a gente confessa, não é assim? Ou você muda de vida, ou você se torna pecador de novo, não é isso? Ou você muda de vida, ou você continua sendo herege. Se você continuar sendo herege, você sabe das suas consequências, então você não é mais filho da igreja. Não sendo filho da igreja, a igreja não tem mais jurisdição sobre você. Não tendo jurisdição sobre você, você é entregue para o braço secular. E o braço secular colocava a pena em cima da pessoa. Resumindo, era isso que acontecia, tá? Pode passar? Existia, né, numa cidade, por exemplo, em Lençóis Paulista, uma pessoa que estão falando por aí que é herege. Eu não sei quem que é. O que a igreja faz? Vamos mandar lá para Lençóis um padre com uma equipe de inquisição lá para investigar. O que acontece? O padre, Roma mandou na equipe de inquisição, chegou aqui em Lençóis Paulista e abriu o período de misericórdia. Ou seja, aquela pessoa sabe que os inquisidores chegaram e ela vai ter um período de 15 a 30 dias de misericórdia. Ou seja, se nesse período de 15 a 30 dias ela procurar a igreja e se emendar e se arrepender de tudo que ela fez, não ocorre nenhum julgamento. A pessoa se arrependeu e os inquisidores vão embora. Esse é o período da misericórdia. Tá? Porém, se ninguém se alegou, se ninguém procurou as autoridades da igreja, abre-se o período de denúncias. Quem poderia denunciar? O Márcio é herege. Mas daí, tem uma pessoa, o Wesley, não suporta o Márcio. O Wesley pode denunciar o Márcio? Não pode. Inimigos não podem denunciar outros inimigos. Né? Veja bem. Senão ia virar uma... Né? Então, existe tem todo um quê? Uma questão por trás. O suspeito era citado no domicílio 3 vezes. Tá. O Márcio foi denunciado, daí a igreja fala, você precisa ir lá na igreja, a gente precisa conversar, a gente precisa disso, vamos lá. Né? Levava nas missas de domingo, lia lá, o Márcio Gonçalves vai precisar se apresentar no tribunal, na hora da missa isso. Era lido no púlpito da igreja, na missa do domingo. Veja bem, é um negócio sério. Se declarando culpado, poderia confessar-se e assumir as penitências. Então se declare culpado, Márcio. Né? Se realmente for herege, se declare culpado, né? Confesse e assume as suas penitências. Mas se ele se declarar inocente, iniciava-se o processo inquisitório. Né? Tinha o testemunho da acusação e geralmente tem o advogado. Né? Veja bem que a igreja não foi enfática, não chegava lá na ferro e fogo. Havia o processo ali de misericórdia, havia o processo de alegações, né? Se a pessoa se sentisse, se confessasse, se arrependesse, não ia acontecer nada com ela, né? Ia se confessar, ia se arrepender, enfim, vida que segue. Caso ela não fosse inocente, não se declarasse inocente, iniciava-se o processo inquisitório. Daí, nesse processo inquisitório, ia se investigar realmente se a pessoa era ou não
culpada, herege. Vai passar? Se a pessoa fosse inocente, o que acontecia com ela? Tá, muito bem. E se ela tem leves suspeitas, né? Não confessou a culpa, mas ainda havia leves suspeitas. O que acontece com ela? Isso. Rechaça-se a heresia e recebe uma leve penitência. Ninguém descobriu se realmente é ou não é, mas tem uma suspeitinha bem de leve ali. Então, eu tô pegando Márcio para Cristo, né? Ou para herege, mas enfim. Ele se arrependeu, tudo, não consegue provar que ele é o herege de verdade, então bem que você vai rechaçar essa heresia na frente de todo mundo. Rechaçou, cumpriu a penitência, vida que segue. Certo? Mas, em caso de dúvida, o Papa Inocêncio IV permitiu o uso da tortura. Permitiu o uso da tortura, mas não aquela tortura lá com os instrumentos da China lá do século XVII, XVIII, nada disso, né? Torturas assim leves a gente já vê daqui a pouquinho, mas permitiu a tortura para se extrair uma confissão. E se a pessoa se confessar, né, confessar que ela realmente era herege, seja com tortura ou sem tortura, o que acontece com ela? Rechaça a heresia e recebe uma penitência também e boa. Certo? Com tortura ou sem tortura, ela reconhecendo-se, né, herética, ela rechaça a heresia e recebe uma penitência. Ou seja, eu rechaçando essa heresia, eu volto realmente para o seio da igreja como um verdadeiro católico, como se a gente fosse confessar. A partir do momento que a gente confessa o sacramento da penitência, nós, né, nos tornamos realmente mais próximos de Deus, estamos na graça. Porém, quais são as penas que haviam naquela época? As penitências, jejum, peregrinações, penitências públicas, confisco de bens, proibição de funções públicas e, nos casos mais graves, a prisão e a demolição de suas casas, de suas residências, né? Então, essas eram as penitências. Vocês viram alguma coisa de morte ali? Tá, muito bem. Essa era a Inquisição na Idade Média, quando surgiu todo esse processo inquisitório. Veja bem, na Idade Média, como eu falei no começo, não houve apenas uma Inquisição, mas várias Inquisições. Uma das mais famosas foi a Inquisição Espanhola, né? Eu não vou me adentrar muito aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando sobre a Inquisição Espanhola, né? Eu só queria dar para vocês um contexto de como surgiu a Inquisição e como ela seria. Mas a Inquisição Espanhola, pode passar um pouquinho, Wesley? Ah não, pode voltar um pouquinho. Tem algumas coisinhas que eu preciso citar aqui para vocês. Eu não anotei ali, mas eu anotei aqui. A Inquisição Espanhola, lembra que eu falei para vocês? Que não matou, que julgou os judeus, né? Lembra que eu falei que lá na Idade Média não havia julgado os judeus. Aqui ela julgou, né? Os judeus, os outros hereges, e alguns casos de bruxaria, né? Porém, naquela época, o que acontece nos casos de bruxaria? As pessoas não davam muita credibilidade para a bruxaria. Não davam mesmo, sabe? Eram coisas assim, se a pessoa falasse, tal pessoa tem atos de bruxaria, a igreja falava assim para ele, se você ouviu, deixe para lá. Entendeu? Mas, surgiu um papa lá, deixa eu ver se eu anotei, que acho que não anotei o nome do papa. Não anotei o nome do papa mesmo. Mas esse papa, antes de instituir a Inquisição, ele havia brigado com um dos bispos no sul da França, né? Não eram os albigenses, era bem depois, assim. Os albigenses já nem estavam lá mais no sul da França. No sul da França sempre, né? Enfim. Depois vocês vão ver o norte, é pior ainda. Mas o que acontece? Esse bispo, ele ficou tão bravo que o padre ia excomungar ele. Igreja com igreja, veja bem. E esse bispo mandou para o Papa um presentinho, alguns pães cheios de veneno. E essa carroça estava entrando dentro onde o Papa estava, né, com os pães, e um dos soldados lá achou estranho o comportamento do guia lá que estava levando aquela carroça.
E ele chegou no meio dos pães, haviam 3 bonequinhos voodoo. Além do pão envenenado, havia os bonequinhos do voodoo, né? Então, daquele momento ali, o Papa já falou, isso daí não é brincadeira, já estão pegando pesado demais, né? Daí já começou não uma caça às bruxas, mas algo mais sério, algo mais pesado com relação a isso. Porém, o foco na Inquisição Espanhola foi justamente sobre os judeus. Por quê? O que aconteceu? Para quem conhece a história da Europa, né, principalmente ali na Espanha, a Espanha ela teve 3 povos ali, 3 religiões, que em todo o seu contexto histórico se juntaram e formaram ali grupos dentro da própria Espanha, que eram os cristãos católicos, eram os judeus e eram os árabes, os muçulmanos. Dentro da Espanha eles viviam em harmonia, não tinha problema nenhum. Mas começaram a surgir-se rumores entre essas religiões, né? E alguns desses sabores, né? O que acontece? Na época, havia um rei lá, que a gente vai ver depois, né? A princesa Isabel e o rei... Esqueci o nome do rei agora, depois a gente vai ver ali. Mas o que acontece? Já ouviram falar da peste negra? Como que a peste negra surgiu? Oi? Como que surgiu a peste negra? Só que eles falavam que toda aquela doença que estava acontecendo ali foi por água contaminada pelos judeus. Olha só. O que é uma vírgula mal colocada, uma palavra mal colocada. A gente vê isso até hoje, né? As coisas que vão falando por aí, a gente vai tomando como verdade. E isso vai criando atritos entre pessoas, entre famílias, entre comunidades, entre movimentos. E naquela época não era diferente. Os judeus eram os culpados da peste negra. Legal, né? E aquilo foi criado numa proporção que surgiu um momento lá que os judeus foram expulsos da Espanha. Ou você renunciava ao judaísmo e se tornava um católico, ou você tinha que sair da Espanha. Muitos saíram da Espanha e alguns renunciaram ao judaísmo e se tornaram católicos. Alguns por medo, né? Outros realmente porque, né? O que acontece no final de contas de tudo isso? Depois, esses judeus que foram embora voltou tudo ao normal, mas enfim. Algum desses judeus cristianizados, digamos assim, se converteram realmente à fé católica. Assumiram Cristo na vida deles. Até no momento onde toda aquela questão de ataque ao judaísmo aconteceu, eles perceberam que havia errado, os reis espanhóis perceberam que estavam errados e cancelaram tudo, todo mundo voltou ao normal. Quem quisesse voltar a ser judeu poderia voltar. Alguns voltaram, outros quiseram permanecer porque se identificaram com a fé católica e outros ainda pensaram assim, nossa, ontem mesmo eles estavam querendo perseguir os judeus, hoje eles querem que eu volte a ser judeu, aqui ó, eu vou ficar quietinho no meu canto, né? Então surgiu de tudo ali, naquele momento, né? Então a Inquisição Espanhola passou mais ou menos por esse momento ali. Houve bons inquisidores e maus inquisidores durante a Inquisição Espanhola. Alguns bons inquisidores foram São Pedro de Verona. São Pedro de Verona era um inquisidor santo, né? São Pedro de Verona, quem puder estudar e entender e ver a história dele, é uma história linda. Ele era uma pessoa que converteu inúmeras pessoas, tanto que naquele fino ofício da misericórdia, quando a Inquisição chegava no local e abria esse período de misericórdia, ele ia pregar e as pessoas se convertiam ali naquele momento, e muitas vezes nem se abria o tribunal da Inquisição, né? Porém, a igreja tem muitos inimigos, o encarnido também, tem muitos amigos. E ele sofreu uma emboscada, e nessa emboscada deram uma paulada na cabeça de São Pedro de Verona, ele caiu no chão, e com o sangue jorrando de sua cabeça, ele escreveu no chão, credo, ou seja, eu creio, né? E nesse creio, né,
Aqueles bandidos que haviam dado uma paulada na cabeça dele chegaram e deram uma facada no peito e acabaram com ele. Ou seja, foi um mártir inquisidor, um santo inquisidor mártir. Mas também houve maus inquisidores, né? Tipo Roberto Bugo. Por que Bugo? Porque ele era um antigo cátaro. Ele veio da Bulgária, um antigo cátaro. E nessa Inquisição ele era ruim, mas ruim mesmo. E ele matou inúmeras pessoas assim, sem muito critério. Veja bem, ele havia se convertido do catarismo para o catolicismo, mas nas suas entranhas ainda tinha muita barbárie, muita coisa que contradizia aquilo que a igreja ensinava. E quem levou a fama? A igreja, né? Ou seja, no decorrer de toda essa história, na Inquisição, houve bons inquisidores e houve maus inquisidores. Boas pessoas e más pessoas. E a gente tem que saber definir certinho, né, entender certinho todas essas questões aí. Pode passar? Passando um pouquinho daquilo que a gente já estava explicando, desde a Idade Média e até bem brevemente a Inquisição Espanhola. Ficou alguma dúvida? Não? De boa? Tranquilo? O Márcio está doido para responder. A Jéssica também até agachou ali embaixo para ninguém ver ela. Mas ela está lá, ó. Tranquilo? Então, muito bem. Alguns tribunais da Inquisição nos trouxeram alguns personagens, digamos assim, famosos. Já ouviram falar de Joana d'Arc? Galileu Galilei? Giordano Bruno? Não? Giordano Bruno não? Não. Giordano Bruno é um cientista, um frei dominicano, né? Ele era da Igreja Católica, mas começou a partir por um lado mais herético ali, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o que acontece? Esses três casos, entre outros, são alguns famosos, tá? Joana d'Arc, a história dela. É uma menina, né? Lá da França, né? O que acontecia na França? Na França estava passando por um momento difícil de embate entre alguns reinos, entre alguns reinados. E no sul da França, lá na Normandia, havia um vassalo que ele era comandado por um vassalo do rei da Inglaterra, por exemplo. Por exemplo, não, por um rei da Inglaterra. Então, a Inglaterra meio que dominava ali o norte da França. E Joana d'Arc, ela é uma mística, uma santa, não sei se você sabe que Joana d'Arc é uma santa, Santa Joana d'Arc. Ela ouvia vozes de São Miguel, de Santa Catarina, de Sena. Então ela ouvia essas vozes que falavam com ela, né? E uma dessas vozes chegou e falou para ela, menininha, veja bem, não devia nem ter 20 anos, 15, 16 anos, 17 anos, por aí, não lembro a idade dela. Mas ela morreu com 19. Falavam para ela que ela ia conduzir o exército francês, né, para que o rei fosse coroado. O rei não estava sendo coroado, né, o príncipe lá da França não tinha sido coroado, porque a coroação tinha que ser feita lá no norte da França, né, na Catedral de Reims. E ela tinha que conduzir todo o exército da França e o príncipe até o Catedral de Reims para ele ser coroado lá. Isso a voz dizia na cabeça dela. Mas, e daí? Uma menina. Daí ela foi, né, procurar o rei, esse príncipe, né? Só que ela chegou lá, o que fizeram com ela? Foram levar pro príncipe dela, príncipe Delfim? Foi ou não? O príncipe Delfim vai lá ficar esperando uma menina de 15 anos para conversar com ele, né? Tá. Pode ser uma emboscada. Antigamente, não sei se vocês sabiam, isso era novidade para mim, mas antigamente não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha computador, ninguém conhecia ninguém, né? Então você não via a fuça da pessoa, conhecia ela. E ela chegou lá, né? Fizeram todo um ritual, onde ela ia chegar lá, ia ficar de frente pro rei e ia falar pro rei as visões que ela estava tendo. Daí ela foi chegando assim, ela foi em direção ao rei, né? O rei estava sentado na frente dela assim. Ela virou para um cara que estava sentado lá e foi em direção dele. Se ajoelhou diante dele e falou para ele. Porque o que eles tinham feito?
Eles não tinham colocado o rei lá porque achou que ia ser uma armadilha para matar o rei. Tinham colocado ele no meio do povo, no meio das pessoas que estavam ali em torno. E ela sabia quem era, sem nunca tê-lo visto, né? E naquele momento ela contou tudo, inclusive coisas que o rei nem imaginava que ela iria saber, nem tinha como ela saber, né? E naquele momento ela ganhou a confiança do rei, né? E realmente ela, nessa confiança que ela ganhou do rei, ela conduziu todo o exército, né? Da França até Reims. Através de acordos políticos, tudo, ela conseguiu levar o rei Delfim, né? Carlos IV depois, até a sua coroação. Porém, a gente sabe que uma mulher, na idade, lá no século XV, finalzinho da Idade Média, começo da Idade Moderna, o que acontece? Preconceito, né? Mulher no meio do monte de homem lá, né? O que ela fazia? Ela cortou o cabelo, bem curtinho, e vestiu roupa de homem. Para quê? Para não chamar a atenção dos outros, e nem dos inimigos, né? Imagine uma mulher de saia, vestido, andando no meio dos cavalos lá. Não ia dar certo. Ela colocava a armadura, igual todo homem lá, e ia para a batalha e ia realmente para a luta, né? Então essa foi Joana d'Arc. E a partir do momento que ela conseguiu coroar, né, o Carlos IV, né, o Delfim, muitas outras coisas foram acontecendo. Inclusive, uma revolta dos ingleses. Por quê? Porque eles viram que o Carlos tinha sido coroado, mas eles não queriam isso. Eles queriam realmente denegrir a imagem de Joana d'Arc. Denegrindo a imagem de Joana d'Arc, eles conseguiriam, meio que, segundo eles, né, que aquela coroação fosse inválida. E eles poderiam ter realmente toda a França e conquistar a França novamente. Aí que surgiu, né, todo aquele problema, porque o rei da Inglaterra naquela época tinha os seus contatos lá com o Papa e fizeram uma inquisição, né, para colocar em tribunal a Joana d'Arc, né? E Joana d'Arc participou, né, teve 10 sessões no seu tribunal. Porém, ela não teve direito de se defender. Ela só participou fisicamente da última, onde ela já estava condenada, né? Então, ou seja, fizeram de tudo para condená-la. E ela foi entregue para o praça secular do reinado inglês, onde lá ela foi executada, queimada viva, né? Veja bem, são situações difíceis, mas ela morreu não abnegando a fé católica, muito pelo contrário. Ela era uma católica e morreu católica, né? Foi uma mártir. Galileu Galilei, Giordano Bruno, vamos ver Giordano Bruno. Giordano Bruno, quem foi? Giordano Bruno foi um frade dominicano, né? E como frade dominicano, ele tinha umas ideias meio erradas, né? Frades, você vai pensar assim, não, uma pessoa assim da igreja, tudo certinho, tudo bonitinho, mas ele tinha umas ideias de hermetismo. O que é hermetismo? Lá de Hermes, lá da Grécia Antiga, onde, segundo o hermetismo fala, existe um sol, um Deus Sol, né? E nesse Deus Sol, nós temos um Sol no nosso mundo que gira em torno da Terra. Ou melhor, que a Terra gira em torno do Sol. Ou seja, o conceito heliocêntrico das coisas, né? Então, Giordano Bruno, naquela época nós não sabíamos, naquela época o Sol girava em torno da Terra, segundo a cabeça das pessoas, não é isso? O geocentrismo. Mas só que não é. Para eles, naquela época, né, ele colocou o Sol como centro do universo. E também, se a gente for ver hoje, não é o centro do universo. Malemar é o centro aqui do sistema solar nosso. Longe, uma estrelinha de quinta categoria, né, perto dos outros não vale nada. Mas não é o centro do universo. E com essas ideias heréticas aí, ele começou a se contradizer. E Giordano Bruno falava para você, era uma pessoa difícil. Se a gente pegar, sabe aquela pessoa chata? Que ele quer impor tudo que ele fala, só ele está certo, ninguém mais pode falar. E as pessoas começaram a cortar ele. Teve um momento que ele cortou e foi para a França. Depois da França, ele foi para a Inglaterra. Lá na Inglaterra, ninguém aguentava mais, expulsaram ele e foi para a Alemanha. Lá na Alemanha, mesma coisa. E sabe uma coisa? Nesses lugares, quando ele chegava,
ele começava a acolher as pessoas ficavam loucas pelo aquilo que ele falava. Só que depois ele começou a enfiar o pé na jaca, né? É tipo aquela pessoa que vai tirar mel. Já viram as pessoas pegando mel? Que vai lá devagarinho, pega o caixote, tira o mel devagarinho, as abelhas todas dormindo, não faz nada. Depois que ele tirou todo o mel, as abelhas nem acordaram, ele vai sair, enfia o pé no balde de mel e cai em cima do caixote. Mais ou menos isso, né? Ele faz tudo certinho no começo, mas depois ele joga tudo por água abaixo. É uma pessoa chata demais, né? Depois que ele voltou para a Itália, aconteceu da mesma coisa, a igreja, os papas pedindo para ele renegar todo esse hermetismo, dizendo que o Sol era o centro do universo, que ele falava e não queria abnegar. Enfim, ele foi queimado, né, porque ele não abnegou. Se a igreja está certa ou está errada, como eu falei, a igreja fez muitas coisas que não deveriam ter sido feitas também, né? Porque a igreja ela é humana, né? Apesar de divina, ela é humana. Giordano Bruno é contemporâneo de Galileu Galilei. E sendo contemporâneo, Galileu Galilei também tinha o mesmo entendimento de que o Sol era o centro do universo. Mas vou resumir bem rapidinho a história dele aqui para que a gente possa perceber todo o contexto. Da mesma forma, ele falava, só que ele era uma pessoa um pouquinho mais centrada, né? E assim, se a gente pegar os inimigos da nossa igreja, quando falam da igreja católica, fala que a igreja católica é inimiga da ciência. E um dos motivos é esse, né? Por causa de Giordano Bruno e por causa de Galileu Galilei. Só que não era bem assim na época. Galileu Galilei falava que falava do helicentrismo, que o Sol era o centro do universo, só que ele não tinha a comprovação científica para isso. E a gente sabe que todo embasamento tem que ter uma comprovação científica, não é isso? Funciona? A ciência não é dessa forma? Você pode ter uma tese, mas essa tese tem que ter uma comprovação científica. E segundo Galileu Galilei, a Terra girava em torno do Sol por causa da Lua, das marés. E não é, né? Então não era uma comprovação científica furada, não tinha embasamento, né? Só 152 anos depois que foi comprovado. Ou seja, o que as pessoas falam, geralmente alguns historiadores falam que Galileu Galilei apostou certo, né? E esse apostar certo não quer dizer que ele estava certo na época, ele tinha certeza absoluta. Ele apostou certo na época e acertou. Mas ele não tinha comprovação científica depois, só veio muitos anos depois. Fique quieto, Galileu Galilei, porque você não sabe. Em vez de você falar que isso é verdade, que isso é uma comprovação científica, fale que isso é uma tese sua. Se você falar que é uma tese, que é uma suposição, tudo bem, a gente não fala mais nada. E ele fez isso? Não. Foi apertado, o que ele fez? Ficou quieto. Tá bom, fiquei quieto, tal. Porém, o que aconteceu? Um amigo dele, né? Um amigo dele, quem que é o Papa Urbano VIII, se tornou Papa. E o Papa Urbano VIII, né, sendo o Papa amigo do Galileu Galilei, ele se achou no direito a voltar a falar aquilo novamente. Ou seja, ele havia rechaçado aquilo, a princípio, no começo, só que voltou a falar. E ele voltando a falar, porque achou que o Papa lá ia, né, passar a mão em cima dele, né, passar a mão nele, tal. E o Papa fez isso? Não. Só que o Papa falou, Galileu, se emenda, Galileu. O Galileu não se emendava. Tanto que ele escreveu um livro, um livro de diálogos, né? E nesses diálogos ele argumentava justamente essa teoria dele. E nesse livro de diálogo havia alguns personagens. Entre alguns desses personagens, havia personagem representado pelo Papa. E era o mais tonto do livro. O mais tonto. Então ele meio que tirava o Papa. O que o Papa fez? Largou ele para o que aconteceu? Porque ele já não era, como ele não estava rechaçado, já não era mais católico, porque ele não queria admitir, né? Que ele estava errado. Foi para o próximo secular. Mataram ele? Não mataram. Prisão domiciliar o resto da vida dele. E a gente vê prisão domiciliar direto aqui no Brasil hoje, né? Matou ele? Arrancou pedaço? Não, né?
Só que muitos vão falar que mataram, que foi queimada, que foi apedrejada, que foi isso, que foi aquilo. Não, né? Então veja bem, existem muitos excessos aí que são falados e não são verdades. Pode passar? Aqui eu vou passar bem rapidinho, gente, porque a gente já deu uma bela introdução aqui antes, né? Esse é o rei Fernando II e Isabel, né? São os piedosos, os reis da Espanha, lá na época lá da Inquisição Espanhola, né? E foi justamente sobre eles lá, né? Que o rei Fernando lá escreveu a bula para expulsar os judeus da Espanha, né? E aqui, como eu já falei, né, as celebridades dos tribunais protestantes, onde queimaram muitas bruxas, as bruxas de Salem, enfim, né, que muitas pessoas imaginam que foi da Igreja Católica, mas não foi. A maioria, né, dos excessos praticados contra a bruxaria foram dos protestantes, né, que, principalmente dos países protestantes, como Estados Unidos, Inglaterra, que aconteceram essas barbáries contra as bruxas, né. Não que não houveram também no catolicismo, mas bem menos do que foram lá, né. Pode passar? Pode passar? Pode passar. Eu acho que eu atrasei um pouquinho, mas eu queria dar apenas uma introdução para vocês sobre o que seria a Inquisição, né, de uma maneira mais sutil, porque são temas bem complexos, difíceis, né, mas a base que eu tenho que passar para vocês é essa. Seria importantíssimo o aprofundamento de cada um desses detalhes, por isso que eu vou pedir para a Pamela passar isso no grupo, vocês pegarem esses links aí e estudar, pesquisar em fontes boas, em fontes limpas, né? Tem os vídeos também que me baseei, além do livro do Felipe Aquino sobre a Inquisição, do Eduardo Peters, da Inquisição. Tem 2 vídeos maravilhosos do padre Paulo Ricardo, na verdade são 5 vídeos, são quase 6 horas de vídeo dele, falando sobre a Inquisição de forma bem mais detalhada do que isso que eu passei para vocês. Rafael Tonon, né? Também tem um vídeo lá maravilhoso dele, falando sobre a introdução, sobre a Inquisição também, né? Enfim, fontes boas e fontes confiáveis, né? Fontes de origem primária, para que a gente possa realmente entender e perceber toda essa questão da Inquisição. Muitas barbáries são faladas da Igreja Católica, muitas vezes a gente engole por não entender e não saber, que a gente possa realmente se informar e perceber que somos cristãos comprometidos no nosso quarto dia, então nós temos que aprender um pouquinho mais da nossa igreja, da história da nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.